Como identificar o sujeito de uma frase, de uma oração? Nós podemos perceber aqui que o sujeito veio depois do verbo, é uma locução verbal. Ia desaparecendo. Ia do verbo ir, desaparecendo, verbo desaparecer. Juntando os dois, locução verbal. Ia desaparecendo no mar o navio. Eu poderia dizer, o navio ia desaparecendo no mar. Mas eu não coloquei o navio aqui na frente do verbo. Eu coloquei o navio depois do verbo. E por que que o navio é o sujeito dessa oração? Porque quem ia desaparecendo? Era o mar ou o navio? Eu tenho que trabalhar com o que eu estou vendo na frase. Tem essa palavra aqui, mar, e tem a palavra navio. Então, em relação ao verbo, a resposta para quem faz essa ação de desaparecer, de quem eu estou dando essa informação? É sobre o mar ou sobre o navio? Quem ia desaparecendo não era o mar, era o navio que ia desaparecendo. Então, o navio é o sujeito desse verbo, que no caso aqui é uma locução verbal. Ele é o sujeito, né? No mar é o lugar onde ele desaparece, é outra função sintática. Então, aqui separando o sujeito, vai sobrar esse restante da frase, que vai ser o predicado. E aí depois tem que fazer outro estudo para falar sobre o predicado. Mas, trabalhando o sujeito, o navio é o sujeito simples, porque só tem um núcleo, que eu coloquei aqui em cima como esse N aqui, de núcleo. Ele é todo o sujeito, o navio. O conjuntinho é o sujeito, o navio. Mas o núcleo do sujeito é a palavra mais importante que está aqui, dando significado para que eu entenda que quem ia desaparecendo é a palavra, né, é navio. Então, ele é o núcleo do sujeito. O vai ser o adjunto adnominal do sujeito. Mas dentro do sujeito vai ter o que é adjunto adnominal. Ele tem outra função sintática. E o núcleo desse tudo aqui é sujeito, mas o núcleo do sujeito é navio. Então, quem é o sujeito dessa frase? Navio. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. Então, quando nós sublinhamos aqui o navio, vamos entender que o que eu vou considerar como sujeito, embora seja tudo isso que está grifado, mas eu tenho que considerar o núcleo como sendo sujeito, porque o vai ser adjunto adnominal do núcleo do sujeito, que é navio. Então, aqui nós vimos o sujeito simples, mas existem outros tipos de sujeito. Quando estudarmos classificação do sujeito, mais à frente, iremos entender quais são os outros tipos de sujeito.